Olá, tudo bem? Eu sou Adriano Ferrari, sou professor, terapeuta. Estamos aqui no Método CIP, Consciência, Identidade e Propósito, para falar sobre medo. Você sofre de medo? Se você sofre de medo, vem comigo aqui que a gente vai destrinchar um pouquinho desse tema tão importante que muita gente sofre e não sabe. Bom, nós temos um medo, que é um medo importante na nossa vida, que vai proteger a nossa vida. Nós temos um medo que prejudica a nossa vida, que vai bloquear a nossa vida. Afinal, o que é o medo então? O medo é um sentimento que faz você recuar e fazer alguma coisa que te prejudique, que você sente que vai te prejudicar. Medo é um sentimento que pode surgir quando a sua vida está em risco, por exemplo, e você começa a sentir aquela sensação de tremor no corpo, porque sabe que alguma coisa ruim vai acontecer com você. Então o medo está relacionado a coisas ruins que nós interpretamos como ruins. Então, vamos lá. Existe um medo que é importante você prestar atenção e existe um medo que você tem que controlar para poder ter uma vida mais saudável. Medos importantes que você tem que ter. Medo de perder a vida, claro que você tem que ter este medo. Num assalto, por exemplo, você tem que preservar a sua vida. Então, lógico que você vai ficar com medo. Se a pessoa está com um revólver apontado para a sua cabeça, como é que você vai reagir? Então, o medo é importante fazer você não reagir naquele momento para que você preserve a sua vida. Então, esse é um medo importante, tá? O medo insignificante, que às vezes nos prejudica, é aquele medo que impede a gente de crescer. Tá? Por exemplo, medo de falar em público, muita gente tem esse medo. Mas é um medo bobo, mas para a pessoa não. Por quê? O que representa de ruim esse medo na vida dela? Puxa, se eu gaguejar, o que as pessoas vão pensar de mim? Certo? Eu não tenho voz bonita, eu não consigo falar bem. Então, todas essas questões são coisas interpretadas pela pessoa de ruim, que prejudicam ela e que faz ela não falar em público. Então ela prefere ir para outro caminho. Tá? Medo de tomar uma atitude que possa te ajudar. Por exemplo, eu sou um empreendedor, eu tenho dinheiro e eu preciso tomar uma atitude para que a minha empresa cresça. Então eu tenho medo de tomar essa atitude e perder dinheiro. É um medo que está relacionado à perda, a dinheiro. E você, talvez, a sua ligação com o dinheiro, a sua ligação com o processo de dinheiro, no sentido de, puxa, eu tenho que ter segurança financeira, pode te prejudicar e você não fazer bons negócios, porque você tem medo de dar um passo e perder. Então, o medo de perder as coisas materiais também vai fazer com que você não faça aquilo que você tenha que fazer na vida. Então, o medo está ligado completamente com a insegurança. A nossa insegurança pessoal, principalmente, certo? E a nossa insegurança em relação ao planeta, ao mundo, às pessoas. Então, essa insegurança pessoal é o que mais vai prejudicar e é o que vai nos causar mais medo. Quando você é inseguro, você não tem poder pessoal, a sua vida fica bloqueada, a sua vida fica prejudicada e você começa a não ter ações positivas. Por exemplo, eu como artista marcial, né, sou formado em arte marcial chinesa, Kung Fu, Tai Chi. No Kung Fu, principalmente, você tem que dar saltos mortais. Em determinado momento, de alguma faixa, você tem que dar saltos mortais. E eu tinha muito medo de dar salto mortal. Por quê? O que eu visualizava de salto mortal é que eu podia morrer, bater a cabeça, quebrar uma perna. Vinha tudo isso na minha cabeça. Por mais que eu via as pessoas fazendo e não acontecendo isso, eu tinha esse processo. Mas esse processo estava ligado a coisas lá no fundo da minha vida, lá da minha infância, que aí é uma outra história que eu identifiquei. A partir do momento que eu entendi e comecei a ver que eu precisava passar por esse medo, eu comecei a trabalhar e eu falei, eu vou conseguir fazer esses saltos mortais. E consegui fazer aquilo que eu precisava fazer. Venci esse medo, porque eu identifiquei o processo lá atrás e aí o que eu fiz? Eu trabalhei ao contrário disso e comecei a melhorar essa questão. Bom, então esses são alguns medos que você pode trabalhar no seu dia a dia e você pode fortalecer o seu eu interior
para que você consiga vencer as suas etapas, vencer os seus processos. Medo, por exemplo, de conhecer uma menina, conhecer um menino. Isso acontece mais com os meninos hoje, né, com os rapazes. Vou chegar naquela menina, vou tomar um fora, o que vai ser de mim? Então, o medo de ser rejeitado mexe com essa pessoa. Então, essa rejeição mexe com o processo lá pessoal dele, lá de trás da infância, que ele não consegue tomar atitude. Às vezes a menina até gosta dele, está esperando ele chegar e ele não chega porque ele tem medo de ser rejeitado, e a rejeição vai mexer com o processo pessoal dele e ele vai ficar depressivo, vai ficar mal. Ok? Então isso é importante que você entenda. Agora, vamos lá. Mais medos existem, né? Vários medos. Medos de dirigir. O que significa medo de dirigir? Pessoa que tem medo de que possa acontecer alguma coisa, de não ter segurança na hora de estar no volante. Então ela tem que vencer esse medo. E assim por diante. Então o medo, para você entender, geralmente os medos, ele acontece a partir de um processo que nós não temos a segurança do que pode acontecer com a gente. Então, o medo é uma coisa que ele surge do desconhecido. Então, por exemplo, se eu vou num lugar aonde eu sei que eu posso ser assaltado, eu tenho algo dentro de mim desconhecido que pode gerar esse medo, porque ali já me falaram, mas eu nunca vi como é que é, mas já me falaram que é perigoso. Se alguém fala que é perigoso você andar de avião, né, você viajar de avião, viajar de avião, o seu inconsciente vai vir assim, puxa, eu não sei como é que é viajar de avião, tenho medo de que o avião possa cair, então você cria várias imagens a respeito daquilo, e aí você fica com um problema sério e não consegue viajar, ou viaja com muito medo, tenso, aí dói o corpo quando chega no destino, dói lombar, principalmente lombar. Uma coisa importante que você tem que entender, por exemplo, na medicina chinesa, nós temos 5 elementos, talvez vocês conheçam ou não, são os elementos que cuidam do nosso corpo e da nossa energia. Nós temos o elemento fogo, o elemento terra, o elemento metal, o elemento água e o elemento madeira. Cada elemento cuida, né, de um órgão, e de 2 órgãos, na verdade. Por exemplo, o fogo do coração e do intestino delgado, tá bom? E a terra cuida do baço, do pâncreas e cuida também do estômago. O metal cuida do pulmão e do intestino grosso. A água cuida dos rins e da bexiga. E a madeira cuida do fígado e da vesícula biliar. E cada elemento tem um sentimento e uma emoção que ele trabalha. Certo? Então, só reduzindo aqui para vocês entenderem, o medo é responsável, a água é responsável pelo medo na medicina chinesa. Bom, se a água é responsável pelo medo, o sentimento de medo, o medo em excesso vai desregular esse elemento. E esse elemento, que é o rim e a bexiga, tem muito a ver com isso. Por exemplo, quando os rins e a bexiga, eles cuidam, somente o rim, né, dos esfínteres, tanto urinário, né, como o esfínter também do ânus. Então, quando você fica com medo, não dá aquele coisa de vontade de defecar e de urinar. Muitas pessoas urinam. Por quê? Porque é uma forma de defesa do corpo. Mas vamos mais além. Por exemplo, o medo excessivo pode causar no rim uma deficiência de energia. Causando uma deficiência de energia dos rins, energeticamente falando, vai causar uma deficiência de ossos. Pode causar uma deficiência de cabelo. Como assim, Adriano? Explica melhor. Porque os ossos são controlados pelos rins. E os cabelos também. A audição também é controlada pelos rins. Então, pessoas com deficiência de rim podem ter problema de ossos, osteoporose principalmente, queda de cabelo, cabelo fraco, cabelo mais branco, embranquece mais rápido, ou problema auditivo. Basicamente é isso. É um conjunto, mas eu estou dando um resuminho para você. Olha só a importância de você controlar os seus rins, controlar o seu medo para que você tenha os rins fortes, né? Isso é importante para que você entenda que quanto mais você entender e controlar o seu medo, mais você vai ter saúde e vitalidade. Por isso que eu estou aqui tentando te explicar sobre isso. No meu método CIP, Consciência, Identidade e Propósito, eu falo também sobre isso, porque é importante você entender que se você não controlar o seu medo,
você vai ter problema futuro, não só de expressão corporal, não só de comunicação, mas também de problema de saúde. Tá? Por que que os velhinhos têm osteoporose? Porque tem muitos velhinhos, né? Muitos velhinhos de antigamente, principalmente, não os de hoje estão melhorando mais isso, mas os antigamente, viviam com muito medo, muita insegurança, né? Ai, cuidado, vai sair, cuidado, sempre falando pro filho, né, pros netos, enfim. Então, esse medo constante dentro delas vão minando a energia dos rins, enfraquecendo a energia dos rins, e aí surge a osteoporose, certo? Então, cuidado, porque assim, é importante não deixar o medo tomar conta da sua vida. Lembra, vocês têm que ter consciência dos medos importantes e controlar e dominar os medos que podem estar te bloqueando. Se você quer ter mais sucesso na vida, por exemplo, você não pode ser uma pessoa medrosa. Você tem que ser uma pessoa que arrisca. Se você quer vencer uma batalha em relação a uma doença, você não tem que ter medo da doença. Você tem que trabalhar para que essa doença se cure. Vencer essa doença todos os dias. Não ter medo que ela vai te matar ou que ela vai te deixar ruim, não. O medo também, lembra, os rins para os chineses é um órgão importante. O rim, ele é um órgão que ele é a essência da energia yin e da energia yang. Quando eu tô com medo, eu mino essas energias. Então, se eu mino essas energias, eu abaixo o meu sistema imunológico e a cura fica mais difícil. Olha só quanta informação estou te passando. Então, preste atenção. Se você está com medo, está inseguro, comece a trabalhar isso. Estude, busque autoajuda, busque alguma coisa que te entenda e faça sempre uma reflexão. Se você, na infância, por exemplo, não teve muitos processos de medo, comece a quebrar isso, certo? É importante para que você consiga vencer os medos e os medos possam ser somente algo que faça você refletir se vale a pena ou não tomar um caminho, certo? Não seja um negócio que te bloqueie totalmente. Pense sobre isso, pense sobre os medos, porque os medos podem te prejudicar. Tá gostando dos meus vídeos? Bom, eu tô aqui, esses vídeos são feitos pro YouTube principalmente, tá bom? Então, se você gostou, marca aí, dá o like, tá? Compartilha para outras pessoas, para que mais pessoas conheçam o meu trabalho e possam entender sobre isso. Lembrando que eu sou palestrante, se você tem uma empresa e quer levar uma palestra minha para a sua corporação, eu tenho palestras sobre desenvolvimento pessoal, motivacional, principalmente. Se você precisar de uma palestra sobre saúde mental, né, principalmente a saúde mental, eu posso estar te ajudando também. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo.